Graça e paz a todos. Eu já queria começar com uma parafrase. O filósofo francês René Descartes, ele diz assim: penso e logo existo. E parafraseando essa frase dele, eu vou dizer assim: faço e logo existo. E quem não faz nada, nada é? Então é bem interessante que a parafrase é justamente você pegar uma frase que já existe e você montar outra em cima dela, é você reformular, é você construir outra em cima dessa. Então esse é um exemplo que ele fala: penso e logo existo. E aqui eu vou colocar: faço e logo existo. E quem não faz nada, nada é? Então o nosso tema de hoje, ele é como vencer a preguiça, e o nosso título é A Formiga e a Porta. E a gente vai ver que lá em Provérbios 13:4 vai estar escrito assim: o preguiçoso deseja e nada tem, mas os desejos do que se esforçam serão atendidos. Então, o preguiçoso deseja e nada tem. Então, fazendo paralelo com a frase de René Descartes, faço e logo existo. E quem não faz nada, nada é. Então o preguiçoso, ele pensa, mas ele não tem a atitude. Ele pensa, mas ele não consegue nada. O preguiçoso deseja, mas nada tem, porque ele não tem essa atitude. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa preguiça. Sobre essa preguiça que faz com que a pessoa não tenha nada, que faz com que a pessoa não evolua. Vou explicar um pouquinho da definição sobre a palavra preguiça. Na sua definição, ela é vista como um sentimento de falta de motivação para realizar alguma atividade, bem como uma aversão ao trabalho. Então, é tanto uma falta de motivação, a pessoa preguiçosa, ela não tem motivação, ela não tem ânimo, ela não tem vontade de fazer alguma coisa, e ela também é vista como uma aversão ao trabalho, aquela pessoa que não quer trabalhar. Ela está intimamente ligada à moleza, à lentidão, à negligência, principalmente, na realização de alguma atividade, podendo ser uma simples falta de ânimo para fazer uma atividade em específico. Por exemplo, eu não estou com vontade de fazer isso em específico porque isso é chato, isso é cansativo. Por exemplo, eu não estou com vontade de lavar essa louça, é chato lavar essa louça. Se fosse uma outra coisa que eu gostasse, eu até faria, mas como é essa em específico, eu não vou fazer. E ela pode ser tanto uma aversão a qualquer tipo de esforço físico. Então eu estou com uma preguiça que eu não quero fazer nada, nem o que eu gosto. Qualquer coisa que eu for me movimentar, qualquer coisa que eu vou fazer um esforço físico, para mim não é interessante, para mim não é legal, eu não quero. Então ela pode ser tanto nesses dois aspectos. A preguiça, ela é vista na sua definição como esses dois aspectos. A preguiça, ela também é mencionada pela Igreja Católica como um dos 7 pecados capitais. Lembrando que se fala pecados capitais porque eles abrem caminho para outros pecados. Um vício capital é aquele que naturalmente procede outros vícios, né? Procede outros pecados, por isso que é pecado capital, porque ele abrange outro, né? Como a Bíblia fala, um abismo chama outro abismo. Então ele é um abismo ali que chama outros abismos, né? A exemplo disso é a própria preguiça, que a preguiça abre caminho para o egoísmo. Então, são esses os pecados capitais, né? Essa é a definição do pecado capitais. E antes do século XIII, a preguiça ela era definida como assídia. Tal termo não é exatamente uma falta de vontade de trabalhar, e nem uma preguiça que espera que as coisas aconteçam sem esforço. Ela seria uma melancolia, segundo a Igreja Católica. Ela assolava padres e monges naquela época. A assídia, ela é uma inquietação do corpo e da mente que impede que a pessoa se foque em qualquer assunto ou objeto. Segundo o filósofo Giorgio, a assídia era vista como uma catástrofe antropológica que cai sobre os homens religiosos. Então a assídia antigamente era vista como uma preguiça, né? Hoje em dia a gente não usa tanto esse termo, mas ela era vista como uma preguiça
porque era uma inquietação, onde os padres, os monges ali, eles iam estudar, eles iam ler e eles não conseguiam se concentrar, eles não conseguiam focar naquilo que eles tinham para fazer, então eles ficavam nessa inquietação. Alguns ficavam até fazendo coisas sem sentido, como contando o número de páginas, mas não conseguiam ler, não conseguiam fazer aquilo que eles tinham para fazer. Então, essa era assim que era vista a preguiça, né? Ela passou por esses 3 termos, tanto assídia como melancolia, e hoje em dia a gente entende como preguiça. Nesse sentido, a assídia, enquanto pecado, ela tem 2 filhas, a melancolia e a preguiça. E agora que a gente entender essa preguiça, a gente conseguiu defini-la, ter a seguinte reflexão, né? Ter o seguinte pensamento, nos perguntarmos: será que eu sou um preguiçoso ou uma preguiçosa? Vamos definir, vamos ver qual que são as características, quais são os derivados, quais são as características. Então vamos ver. A primeira característica do preguiçoso é que ele é um procrastinador habitual. A palavra procrastinar significa postergar, retardar, atrasar e prolongar. É originada do latim procrastinatus, que significa à frente. Gratinatus, por sua vez, que significa de manhã. A própria definição, ela já traz ali o significado, porque é justamente você ficar adiando as coisas. É justamente você falar: ai, mais pra frente eu faço, amanhã eu faço. O famoso depois eu faço, né? Amanhã eu faço. E isso acaba sendo natural, porque realmente tem algumas tarefas que são mais importantes, tem algumas coisas que a gente tem que dar prioridade, com mais urgência. Só que quando isso acontece em todas as situações da nossa vida, quando em tudo eu deixo para depois, quando em tudo eu vou acumulando, isso já não é algo normal, eu já sou uma pessoa procrastinadora. Então é importante ter essa sensibilidade, é importante reparar isso. E vamos ver o que a Bíblia fala sobre a procrastinação. Em Provérbios 26, Jorge vai dizer assim: como a porta se revolve nos seus gozos, assim o preguiçoso na sua cama. A porta ela gira ali em suas dobradiças, assim é o preguiçoso na sua cama. Porque se repararmos bem, inclusive tem uma porta atrás de mim, se repararmos bem numa porta, se pararmos para pensar, pense em uma porta. Ela tem ali as suas dobradiças e a porta ela abre e fecha, mas ela não sai daquele mesmo lugar, ela continua ali. Preguiçoso, a pessoa que tem a procrastinação, ela só fica ali interminavelmente fazendo aquele mesmo movimento, ela não sai do seu umbral, ela tá presa ao seu umbral e ela nunca vai sair daquele lugar. Ela sempre vai continuar ali estática, só indo por um lado e pro outro, mas não avança em lugar nenhum. E assim é o preguiçoso, ele vira de um lado para o outro na sua cama, mas não vai a lugar nenhum, permanece da mesma forma. Uma porta pelo menos tem um propósito, né? Que ela fecha, ela abre, ela tem uma segurança, né? Quando a gente tem uma porta, uma segurança, uma privacidade. Mas e o preguiçoso que não tem nada disso, né? Ele não tem um propósito, porque ele fica de um lado para o outro. Ele se vira de um lado para o outro da cama dele e não vai a lugar nenhum. Ele não tem atitude, ele não sai, ele tá ali estático. Então a Bíblia dá esse exemplo do preguiçoso, né? Ela dá essa característica do preguiçoso que é justamente a procrastinação. O que eu trago é: você tem sido uma porta? Você tem se mantido estático? Você tem se parado? Você tem se mantido sem uma atitude? E qual é o seu umbral? O que tem sido o seu umbral? Como que você se permanecesse dessa mesma forma? Você permanecesse ali estático, o que tem te prendido, o que não tem te deixado avançar, não tem te deixado produzir e fazer as coisas. Então são duas coisas que a gente tem que refletir sobre isso, a gente temos que pensar sobre isso. A segunda característica do preguiçoso é que ele é mestre em dar desculpas. O preguiçoso, ele não tem uma mente predisposta ao trabalho. Devido a isso, ele é mestre em dar desculpas. Se torna incrivelmente engenhoso para dar essas desculpas. Chegar a simplesmente falar: não vou fazer isso. Ele vai sempre dar uma desculpa. Ele se compromete, mas ele acaba dando uma desculpa. Desculpas muito criativas, né? Para justificar. Então, qualquer pretexto
ele arruma para justificar a sua ociosidade, né? A exemplo disso, já fala Provérbios 26:13, que vai dizer assim: há um leão no caminho, há um leão nas ruas. Então o preguiçoso, ele dá esse tipo de desculpa, ele arruma justificativa e desculpa para tudo. Nos nossos dias de hoje é a mesma coisa de falar, por exemplo, tem ladrões na rua, né? Tem ladrões, eles podem me roubar, né? Não vou poder ir porque tá tendo muito assalto, é perigoso, não vou poder fazer isso. Então o preguiçoso, ele sempre dá desculpa. Em vez de ele falar não posso, ele vai sempre dar uma desculpa. Ele sempre vai ali arrumar uma justificativa, arrumar algum pretexto para justificar, enfatizar ali a sua ociosidade, né? Então a gente viu que a primeira característica era a procrastinação e a segunda é que ele é mestre em dar desculpas. Então, se você tem essas duas características, é melhor já começar a se preocupar. Então, a terceira característica é que ele não conclui o que começa. Ele começa a fazer alguma coisa, mas logo ele perde a esperança de concluir. Então, ele mesmo perde a esperança, ele começa e depois ele fala, ai, não dá. E diz, sabe, acho que vou me deitar um pouco debaixo dessa árvore por alguns minutos. Acho que eu vou me deitar um pouco nesse sofá. Acho que eu vou descansar um pouco. Então ele mesmo perde a esperança de concluir aquilo que começou. Ele mesmo percebe que ele não vai conseguir concluir. Lá em Provérbios 12:27 vai dizer assim: o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Ele nem ao menos assa a sua caça. Ele caça, que já é a parte mais difícil, digamos assim. Ele caça, mas ele não conclui aquilo que ele tem que fazer, porque ele tem que caçar e depois ele tem que assar. Então, por exemplo, ele decide fazer uma festa. Aí, ou ele esquece de uma vez dessa festa, tipo, esquece, vai dar muito trabalho. Ou ele vai logo desistir da ideia, simplesmente desistir. Não dá certo, não vou fazer. Então o preguiçoso, ele tem isso muito forte, ele é acomodado demais para preparar a sua própria comida. Ele é acomodado demais para fazer aquilo que ele começou a fazer. Então ele fica acomodado à situação e o que era para ser, vou descansar 2 minutinhos aqui, acaba se tornando horas e no final ele não conseguiu fazer aquilo que ele tinha para fazer. Outro exemplo disso tá lá em Provérbios também 26:15, que diz assim: o preguiçoso leva a mão ao prato e nem a menos quer levar à boca. Então ele é tão preguiçoso que ele tá com um prato ali de comida, ele tá com um prato ali e ele não consegue nem ao menos levar à boca. Ele não tem ânimo nem para colocar a comida na boca, de tanta preguiça, da falta de coragem de fazer qualquer esforço. A quarta característica do preguiçoso é que ele é um sonhador estático. Então, o preguiçoso, ele tem ali o seu próprio mundo de fantasia. Ele anda sempre sedento de realizações, ele anda sempre querendo realizar, ele anda sempre querendo que o seu sonho se concretize. Tem sempre ali uns desejos guardados no coração dele, ele tem sempre uma mente ali muito imaginativa daquilo que ele quer ser, daquilo que ele quer fazer, mas ele nunca concretiza, ele nunca realiza os seus sonhos em virtude da sua postura estática, em virtude da sua postura sem ação. Ele só pensa, mas ele não toma uma atitude, ele não busca fazer aquilo que ele precisa fazer. Então isso acaba sendo até uma angústia para ele, porque ele não toma postura em nada. Do preguiçoso, ela deseja, mas não alcança nada. Não porque ele não pode alcançar, né? Então a alma do preguiçoso, ela deseja, mas não alcança nada. Mas não porque ele não pode alcançar, mas porque ele não corre atrás de realizar. Ele não corre atrás de realizar. Como diz lá em Provérbios 21:25, o desejo do preguiçoso mata, pois suas mãos recusam a trabalhar. Então, o desejo dele o mata, porque ele não
consegue realizar, ele se recusa a trabalhar ali. Antigamente era muito comum que alguns filósofos, de tão desinteressados que eles estavam pela vida, eles paravam de se alimentar e deixavam a vida tomar o seu curso, né? Hoje em dia não é diferente, muitas pessoas acabam fazendo isso. O preguiçoso, ele acaba fazendo isso, ele deixa de se alimentar, né? E eu trazendo para o lado espiritual, trazendo essa situação para o lado espiritual, você tem deixado de se alimentar? Será que você tem deixado de se alimentar de tanta preguiça? Você tem deixado de ler? Você tem deixado de estudar de tanta preguiça? Cuidado, porque essa preguiça, ela pode acabar te matando, né? Ela pode acabar te trazendo a ruína, né? Ela pode acabar te destruindo. Então é uma coisa que nós devemos pensar. Agora a gente entendeu quais são as características do preguiçoso. E agora que detectamos, vamos entender a causa. Lógico, a nível de conhecimento, biologicamente, tem 2 pontos a serem analisados. O primeiro é algumas doenças que existem que ela causam uma preguiça, ela causa uma indisposição, uma falta de motivação. A exemplo disso, temos a narcolepsia. É uma doença onde a pessoa ela começa a dormir. Ela tá ali sentada, ela tá em pé, ela começa a dormir. E não é um sono natural, é um sono forçado, é um sono profundo. Ela entra ali num sono profundo muito rápido. Porque quando a gente tá ali a gente vai dormir, primeiro a gente fica naquele sono assim que a gente consegue ainda ouvir o que tá acontecendo, aquele comecinho de sono que se fazer algum barulho nós vamos acordar muito rápido. Então a gente primeiro tem esse sono e depois a gente vai entrando nas outras etapas, nos outros estágios de sono, né? O sono REM, que é aquele sono mais profundo. Então essa pessoa, ela dorme assim em pé, ela dorme sentada e ela entra nesse sono profundo, no sono muito forte. Então essa doença, ela causa essa indisposição na pessoa. Outro ponto também é uma falta de hormônio, né? Uma falta de hormônio, uma falta de uma vitamina, né? Por exemplo, a vitamina do complexo B, a B12, quando a pessoa está em falta, né? Ela está com uma deficiência dessa vitamina, então a pessoa ela tem essas características, ela fica cansada, ela fica indisposta, ela fica sem motivação. Então nós temos esses 2 pontos, né? Lógico que tem muitas mais doenças que podem causar essa preguiça. Temos a depressão também, que pode causar essa preguiça, e até mesmo TDAH, né, que é o déficit de atenção de hiperatividade, né, que é uma dificuldade, é um déficit que a pessoa tem, que ela é muito hiperativa, que ela tem dificuldade em concentração, que ela tem dificuldade em focar, né. Então, a pessoa que tem esse déficit, ela tem uma facilidade a ter essa preguiça, porque a hiperatividade deixa o cérebro dela muito pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. E naturalmente ele tem os níveis mais baixos de dopamina. A pessoa fica ali mais indisposta, ela fica mais numa preguiça, porque pensar cansa. Então a pessoa pensa muitas coisas, fica numa hiperatividade e no final ela não fez quase nada e ela tá cansada, porque o cérebro dela tá cansado, né? Então, biologicamente, a gente tem esses pontos muito grande. A gente pensa que a gente come alguma coisa, que a gente vai dormir, que pronto, nós vamos ter energia, mas não é tão simples assim. O nosso corpo tem todo um processo, então é muito custoso para ele conseguir essa energia. Então, o que ele puder fazer para economizar essa energia, ele vai fazer, porque uma vez que nós gastamos uma energia, não tem como voltar atrás, não tem como... tem que fazer outra de novo, aquela lá já não existe mais, ele tem que produzir outra. Então o nosso corpo, ele sempre vai fazer de tudo. Então por isso que as pessoas andam muito no automático, né? Porque o automático, ele não gasta energia, o nosso cérebro já está programado, então ele não gasta energia. Por isso que a gente já tem uma tendência naturalmente a sermos preguiçosos, a fazermos as coisas da maneira mais simples. Então essas são as características que a gente tem que lutar. Agora a gente vai entender, agora a gente vai
ver como vencer essa preguiça, né? Agora que a gente viu as características, a gente viu a causa, como que a gente faz para vencer essa preguiça? Então, o primeiro ponto é entender que ela também é um pecado. O primeiro ponto para a gente poder vencer a preguiça é entender a sua gravidade, já que muitas das vezes, nem ao menos a gente enxerga a preguiça como um pecado. Como diz um filósofo, ele diz assim, que dentre todas as nossas faltas, a que justificamos mais rápido é a ociosidade, é a preguiça, é essa lentidão. Então, entre todos os nossos pecados, as nossas faltas, a que não tem muito peso pra gente, a que a gente justifica muito rápido, é a preguiça. Então é importante entender que ela também afasta a gente de Deus como qualquer outro pecado. Então ela também está afastando a gente da presença de Deus. Então não existe pecadinho e pecadão. A segunda característica é entender que a preguiça é egoísta e negligenciadora. Bom, existe pecados de excesso. A exemplo disso é a ira, né? A ira é um pecado de excesso, onde a pessoa ela tem tanta raiva, né, que acaba se tornando uma ira. Esse é um pecado de excesso. E outro exemplo de pecado de excesso também é a glutonaria, que a pessoa come demais. Então, existem esses pecados de excesso. E existem os pecados de falta, como a preguiça, que a preguiça é uma falta de ânimo, é uma falta de motivação. E quando nós temos a preguiça, nós estamos sendo negligenciadores, né? Porque Deus, ele criou o mundo e nele colocou o homem. E a falta de entusiasmo com a obra de Deus, a falta de entusiasmo com a minha visão de continuador da obra de Deus pelo meu trabalho, porque eu faço plantando, constituindo, vencendo, é uma continuação da obra de Deus, né? Mesmo que eu não seja gerador, porque o único gerador, o único criador é Deus, eu sou continuador da obra de Deus. Eu não gero, mas eu sou um continuador da única fonte de alegria e satisfação, que é Deus. Ao trabalhar, eu faço parte dessa alegria produtiva. Então, é importante que nós tenhamos isso em mente, seja nas nossas coisas, seja no nosso trabalho, seja nos nossos estudos, seja na igreja, seja louvando a Deus, seja evangelizando, seja fazendo o que for. Quando a gente age com preguiça, estamos negligenciando aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, né? Enquanto continuadores, nós somos continuadores, Deus é produtivo. E nós também temos que ser produtivos. Deus, ele já criou o homem, ele já estabeleceu algo para o homem fazer. Ele já estabeleceu antes mesmo que o pecado viesse ao mundo. Deus já tinha estabelecido isso. Então, quando a gente age com preguiça, nós estamos negligenciando, né? Nós estamos negligenciando aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Em uma de suas definições, a preguiça é vista como uma falta de motivação, como nós vimos anteriormente. E a nossa alegria, ela tem que estar em Deus. Então, a nossa motivação, ela tem que estar em Deus. Ela tem que estar ali diante de Deus. Motivação tem que ser Deus, por mais difícil que seja a situação. Lá em Gálatas 2:20 vai dizer assim: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então a minha vida, a vida que eu vivo hoje, eu vivo ela para Deus, porque eu sou continuador. Não vivo mais eu em mim, mas Cristo vive em mim. Assim como Paulo disse, então nós temos que ter essa alegria. A motivação de Paulo estava em Deus e nossa motivação também tem que estar em Deus, na obra dele, na vontade dele, enquanto continuadores. Então é muito importante nós trazermos essa consciência, nós trazemos essa alegria, né? Essa alegria produtiva que é justamente a presença de Deus, entender que eu estou fazendo a vontade dele, eu estou fazendo aquilo que ele estabeleceu. E vamos abrir também lá em 1 Coríntios 15:58, que vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então é importante a gente trazer essa consciência, por mais que dê desânimo, por mais que a gente não tenha vontade de fazer,
seja na nossa vida em todos os aspectos, mas nós estamos fazendo e Deus está vendo, por mais que as pessoas não estejam vendo o meu esforço, mas eu estou fazendo para Deus, Ele está vendo o meu esforço, Ele está vendo aquilo que eu estou fazendo, né? É igual a própria Bíblia fala que nós temos que fazer como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Faça com vontade, faça com alegria, como se estivesse fazendo para Deus e não para os homens. Então que a nossa alegria, que o nosso ânimo possa estar em Deus, em fazer para Deus. Então dentro disso a gente entendeu por que a preguiça é negligenciadora, mas por que ela é egoísta. Eu ajo com preguiça quando eu deixo de fazer aquilo que eu estou fazendo, eu estou sendo egoísta. Eu não estou fazendo aquilo que Deus colocou em minhas mãos. Seja o meu trabalho, seja meus afazeres domésticos, seja o meu estudo, seja na igreja, seja em qualquer área da sua vida. Então, agora a gente vai ver a terceira característica, a terceiro passo de como vencer a preguiça. Só venceremos a preguiça com disciplina. Sim, com disciplina. Aí podemos até pensar, nossa, mas quando eu penso em disciplina, eu penso em algo que me prende, eu penso em algo assim rígido, mas na verdade não, a disciplina ela não é isso, ela não tem que ser algo rígido. Na sua definição, ela é uma ordem, é um regulamento, é uma conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos e um bom funcionamento. Augusto Cury, em um dos seus livros, que se chama Jovens Estressados, porém Inteligentes, ele vai dizer que, por exemplo, um jovem de 15 anos, ele tem mais conhecimento do que tinha Platão, do que tinha Aristóteles. Então ele vai dizer isso. E aí ele faz o seguinte questionamento: se esse jovem tem tanto conhecimento, mais do que esses brilhantes personagens da história, por que ele não consegue produzir como esses personagens? Porque ele não consegue ter pensamentos, ele não consegue ser igual a esses personagens? E ela é muito clara, a resposta ela é muito clara, porque hoje em dia a tecnologia, com essa questão da tecnologia, o jovem ele recebe qualquer pessoa, nós recebemos muita informação ao mesmo tempo. Então toda essa informação só faz com que o nosso cérebro ele fique mais cansado, ele fique mais hiperativo e ele fique estressado com tanta informação ao mesmo tempo e ele não consegue produzir. Então por isso que é importante a disciplina, porque quando a gente deixa tudo para a última hora, a gente pensa que é um escape, a gente pensa que agora a gente está tendo um escape, mas na verdade não, é uma sabotação, é uma autossabotagem que a gente faz, porque não é um escape, acumula um monte de coisa e isso só faz com que vivemos esgotados, vivemos cheio de coisa para fazer e esgotado. Por isso que é importante ter a disciplina, porque a disciplina faz com que eu vou fazendo, eu vou me organizando. Porque pensar também cansa, e cansa muito, por sinal. Como diz o Corpo de Bombeiros, né, uma frase muito comum deles: atenção, nenhum incêndio começa grande. Então, se eu tô entrando nessa preguiça, atenção, nenhum incêndio começa grande. Então, foi uma coisa que eu deixei de fazer hoje, foi uma coisa que eu deixei de fazer amanhã, que eu vou deixando de fazer uma coisa hoje, eu vou deixando de fazer aquilo que eu tenho para fazer, e quando eu vou ver, eu já tô num estado de tanta procrastinação que eu não consigo produzir. Então eu entro numa preguiça, né? Então o incêndio ele não vai começar grande, ele começa com uma faísca, começa ali com uma fagulha. Vamos adiando, vamos deixando acumular até que a preguiça bate a porta. Por isso que é importante ter essa disciplina, porque a disciplina ela é a organização da liberdade. Ela é a organização da liberdade, porque quanto mais disciplinados nós formos, mais tempo vamos ter para fazer as coisas que realmente fazem sentido pra gente. Porque para mim fazer o que eu gosto, eu preciso fazer o que eu não gosto. Então, por exemplo, eu gosto de comer, eu gosto ali de me alimentar. Para mim poder me alimentar, eu preciso fazer aquilo, eu preciso preparar a minha comida. Depois que eu me alimentar, eu preciso lavar a louça que eu comi. Então é importante a gente termos essa consciência. A disciplina é a organização da liberdade. Então quanto mais disciplinados nós formos, mais tempo vamos ter
para fazer aquilo que faz sentido pra gente. Então é importante a gente ter a disciplina, é importante a gente não ficar adiando, é importante eu ter a consciência que hoje eu vou fazer isso que eu não gosto, mas amanhã eu vou fazer o que eu gosto. Agora eu vou ter que me esforçar, por mais que eu esteja cansado, por mais que eu esteja sem vontade, mas eu vou fazer isso. Eu vou limpar isso, eu vou ter que fazer isso, mas amanhã eu vou ter esse tempo, eu vou poder fazer aquilo que eu gosto. Então é importante trazer essa consciência, é importante que sejamos disciplinados. E para concluir, eu vou pedir para que vocês abram lá em Provérbios 6, do 6 ao 12. Vai dizer assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observa os seus caminhos e sê sábio. Ela não tem do superior, nem oficial, nem dominador. Prepara no verão seu pão, na cega junta seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do sono? Um pouco de sono, um pouco tosquejando, um pouco incluindo as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a pobreza como um ladrão, e tua necessidade como um homem amado. O homem de Belial, vicioso, anda em perversidade de boca. Então, olha que interessante esse provérbio. Vai ter com a formiga, ela não tem um superior, ela não tem um chefe, e mesmo assim ela é produtiva, ela é disciplinada. Se observarmos a formiga, ela junta seu alimento, ela tá trabalhando ali no verão, para quando chegar o inverno, ela ter o seu alimento, né? Então ela é disciplinada, porque a disciplina é justamente isso. Eu vou fazer agora, eu estou numa fase que eu vou fazer o que eu não quero, mas mais pra frente eu vou poder fazer o que eu quero. Então é importante a gente refletir com essa produtividade. É uma pessoa produtiva, é uma pessoa disciplinada, diligente. Então como é importante aprender com a formiga. Lá em Provérbios 23, 12 vai dizer assim: aplica a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos à palavra do conhecimento. Esse versículo, ele encoraja o estudante a ser diligente, ele encoraja ele a procurar esse estudo. O manual é a Bíblia, e o homem sábio faz dela a sua razão de viver. E ele obtém a sabedoria e a vida longa e a idade. E quando falamos de prosperidade, não estamos falando de dinheiro, não estamos falando simplesmente em dinheiro, porque o dinheiro também pode fazer parte das prosperidade, mas prosperidade não é simplesmente dinheiro. O dinheiro em si não tem esse valor. O dinheiro em si não tem um valor de fazer com que a pessoa seja próspera. Mas quando falamos de prosperidade, nós falamos no sentido geral, nós falamos de uma plenitude em todas as áreas da vida, a pessoa ser sábia, a pessoa ser alegre, a pessoa ser próspera, ela colocar a mão e dar certo. Ela conseguia ali se desenvolver. Então a pessoa diligente, a pessoa que busca essa disciplina, como a própria palavra diz, aplica a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos à palavra do conhecimento. Então aplica essa disciplina ao seu coração, assim você vai ser diligente, assim você vai ser próspero, assim você vai ser sábio. O homem que é entusiasta a lei obtém sabedoria, e a sabedoria, por sua vez, transmite vida. Então é uma pessoa com vida. Sabe aquela pessoa que fala assim: eu tô tão morta hoje? Não. Diligente, a pessoa disciplinada, ela é ao contrário. Ela transmite vida. É uma pessoa pra frente, é uma pessoa próspera, né? Então, voltando à reflexão que eu fiz no começo, você quer ser uma porta ou você quer ser uma formiga? Você quer viver estático ou você quer ser uma pessoa produtiva? Você quer ser uma pessoa que pensa no futuro? Você quer ser uma pessoa que pensa no amanhã ou você quer ser estático? Então é importante a gente aplicar essa disciplina ao nosso coração. É importante vencer essa preguiça. É importante que não deixamos as coisas para amanhã. Não acumulamos coisas para fazer, né? Porque isso é um escape, é uma autossabotagem. Então é importante termos esse pensamento.